e amados irmãos em Cristo, que a graça do Senhor Jesus esteja em cada coração. Quero compartilhar hoje, meus irmãos, de um texto que recebi. Eu não sei o autor, mas eu achei muito interessante. Ele faz uma analogia entre a árvore e o cristão. Eu quero compartilhar com os irmãos e com os meus amigos esse texto, que diz assim: eu li recentemente sobre uma experiência científica chamada de biosfera, em que um grupo de cientistas haviam artificialmente feito uma réplica num ambiente fechado de quase todas as condições climáticas da Terra, exceto uma, o vento. E para a surpresa dos cientistas, a ausência do vento foi algo desastroso para as árvores, as quais começaram a se curvar e a se quebrar por causa do seu próprio peso. E eles, então, os cientistas, concluíram que a razão disso é que o vento fortalece as árvores, criando estresse. E sem esse estresse, as árvores não desenvolvem, não criam raízes profundas e não teriam força suficiente para permanecer em pé. Então o profeta Douglas Malloch expressa esse ponto brilhante em um de seus poemas com o título de Good Timber, que traduzido é Boa Madeira. Esse poema trouxe-me uma inspiração para essa reflexão, que diz assim: madeira boa não cresce na comodidade. O cristão genuíno cresce na diversidade. Quanto mais forte o vento, mais resistentes são as árvores. Quanto maior é a provação, maior é a vitória em Cristo. Quanto mais longe o céu, maior o comprimento da árvore. Quanto maior a tribulação, mais perto de Deus estaremos. Quanto mais forte a tempestade, mais o fortalecimento. Quanto maior é o deserto que passamos, maior é o nosso crescimento espiritual. Meus queridos amados irmãos, pelo sol e frio, pela chuva e neve, pela intempéries da vida, tanto em árvores como em nós, madeira boa cresce. Essa é uma analogia muito interessante. Aonde for encontrada maior resistência e perseverança, maior será o seu crescimento, tanto para as árvores como para o nosso crescimento espiritual. Essas tempestades e esses ventos fortes produzem perdas, é verdade. Nas árvores, galhos quebrados. E em nós produz lutas e fortalecimento. Essa é a lei comum da natureza e da humanidade. Tanto a árvore boa dar frutos bons, como cristãos maduros é conhecido por sua obediência a Deus. Meus irmãos e meus amigos, você já imaginou o quão eficaz você acha que seria se um exército tivesse seus soldados treinados em resorts 5 estrelas? Quão confiável seria um especialista se nunca houvesse passado por um teste de conhecimento? Ou quanto tempo um boxeador duraria no ringue se o seu treinamento consistisse de lutas com travesseiro? Assim são as pessoas. Estão sempre à procura do prazer acima da dor, do caminho de menor resistência, do caminho mais fácil. Mas, diferentemente de nós, Deus vê as nossas vidas do ponto de vista da eternidade. Meus queridos, amados irmãos em Cristo, o propósito de Deus não é o seu conforto, seus bens e os prazeres carnais do mundo, mas a conformidade com a imagem de Cristo. Queridos irmãos e amigos, mais uma vez eu falo, a vida do cristão tem que ser forjada à imagem e à semelhança de Jesus. Temos que entender de uma vez por todas que somos nômades deste mundo, pois quem é de Cristo, sua moradia definitiva não é aqui. Como disse Jesus lá em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês.
E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus disse isso, meus queridos irmãos e amigos, para transmitir a única esperança e a promessa vindoura de preparar o céu como morada eterna para os que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quão bom é ter a certeza que nosso nome está gravado no livro da vida de Deus e entender o propósito de nossas vidas, que é propagar o Evangelho da salvação em obediência a Jesus e guardar com alegria e esperança o dia do Senhor. Que Deus seja louvado, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Servo do Deus vivo, Carlos Eduardo Escardova, que Deus te abençoe e te guarde, amém e amém.